Pastor, eu já vou entrar então no tema, porque nós perdemos muito tempo aqui só tentando entrar, mas, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos deu essa vitória, Pai. Amém. Ia ser uma vergonha para nós estarmos aqui, dois homens de Deus, e não temos essa vitória, meu Deus. Então, em nome de Jesus, Amém. põe os teus anjos, que Amém. eles estejam cobrindo, Senhor, Amém. toda a transmissão, Pai, para que as pessoas sejam impactadas e que essa live vá para muito longe, Pai. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Pastor, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte. Lá em João 5,43, Jesus disse assim: eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Jesus já está profetizando aqui que um dia viria um outro, como um Cristo, né? Na verdade, o anticristo, mas como se fosse o Messias, e as pessoas vão crer. Me diga uma coisa, pastor, o que é que esse anticristo tem de tão poderoso que o mundo inteiro vai acreditar no engano que ele tem para fazer? Oh, querido e nobre pastor Lamartine Pozella, primeiro meus agradecimentos sinceros, fraternos, por você sempre estar nos convidando para participar de lives espirituais e proféticas. Agradeço a Deus pelo seu ministério, por sua família, pela igreja que está sob os seus cuidados pastorais. E por essa pleiade de amigos que lhe acompanham. Vocês acompanham o pastor Lamartine, um homem prudente, centrado na palavra, vivido, maduro, que não fala asneira. As palavras do pastor Lamartine é pesada na balança, de tal forma que as interpretações que saem dos seus lábios a respeito das profecias são fatos reais, testado e atestado pelo Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia é uma espada de dois gumes. O gume número 1 nós chamamos de gume da interpretação. E o gume número 2 nós chamamos de gume da aplicação. Então, o segredo da aplicação está, obviamente, na interpretação. Se interpretar errado, aplica-se errado. Então, é muito interessante essa sensatez bíblica, essa prudência, para não irmos além daquilo que Deus quer que se fale. Não devemos jamais dizer o que a Bíblia não diz. É melhor ficar quem do que ir além, forçando as interpretações e gerando elementos heréticos. E o senhor sabe que nessa história nós já ouvimos e vimos muitas contradições. Essa área pedagógica e doutrinária da fé cristã, chamada de escatologia bíblica, precisamos entrar com muita prudência, com muito tato, para não sermos envergonhados no futuro. Então, eu vejo no pastor Lamartine este homem prudente, criterioso, que recebe uma revelação cristalina desse assunto, e eu glorifico a Deus por tua vida, por tua família e por teu ministério. Vamos dar uma resposta bíblica e altissonante lá em Apocalipse, capítulo 11, capítulo 13, versículo 11, diz assim: e depois daqueles dias, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. 13, versículo 11. Diz assim: e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Pronto, já está respondido. Esta sutilidade de cordeiro, esta aparência de cordeiro, esta fala de cordeiro, este direcionamento
como ele vai se apresentar no cenário internacional após o arrebatamento da igreja, com toda a eficácia do conhecimento do culto. Este homem, que está sendo preparado no laboratório de Satanás, se apresentará, pastor Lamartine, com todas as credenciais, conhecedor profundo do culto e da Torá. A Bíblia diz, querendo ser Deus, parecendo com Deus, olha lá, e recebendo a adoração que só a Deus pertence. Embora o anticristo não se haja manifestado ainda plenamente, claro que o seu espírito está transtornando as igrejas aqui na terra com falsos ensinamentos. Porém, no futuro, sua ação será plena. Primeiro, há um adágio popular que diz: quem quer pegar a galinha não diz show. Então, claro, ele se apresenta com aquela categoria, com a linguagem de prata como Demóstenes. Um homem sábio na ciência, intelectual. Então, vai conhecer todas as estratégias políticas, religiosas, econômicas. O seu discurso será de maneira tão cabal que os judeus se dobram e dizem: esse é o nosso Messias, este é o homem que nós esperávamos. Vamos erigir o templo, vamos oferecer sacrifícios, porque o Messias que nós esperávamos chegou. Ele fala como um cordeiro. Agora, pastor, o irmão acha que ele vai ser reconhecido somente pelos judeus ou o mundo inteiro vai elevá-lo a uma posição de um salvador que talvez venha para restaurar o caos do mundo? Porque o senhor sabe que ele vai entrar para apaziguar a batalha de Gog e Magog. Ezequiel 38 e 39. Também. Esta batalha, quem vai pelejar para decidir a situação não é Jesus, é o próprio Deus. E esta batalha essa batalha é nos montes de Israel, não é no vale do Armagedon. Essa batalha, os judeus levarão 7 meses para sepultar cadáver e 7 anos para guardar as armas de guerra. Então ele vai entrar aí e vai dizer: minha gente, eu tenho a solução. Ele está no Apocalipse capítulo 6. Ali está a falsificação. Porque o cavaleiro do capítulo 19, ele tem coroa, e o cavaleiro do capítulo 6 só tem o arco. O arco para a guerra. Então ele vai persuadir o mundo inteiro. Este homem preparado nas letras, um homem de alta filosofia, homem de conhecimento de estratégias de guerra. Ele vai controlar a área econômica, a área política, a religião. Ele vai controlar o futuro império romano restaurado. Ele vai controlar a mente dos homens para que todos os admirem. E ele vai controlar os exércitos para levar a batalha de Armagedon. Então ele vai entrar como um cordeiro. Pastor? Sim. Eu acho impressionante como nós estamos afinados na interpretação bíblica. Porque eu também tenho pregado que o que vai chamar o levantamento do anticristo para promover a paz vai ser a guerra de Gog e Magog. Porque o mundo vai ficar tão estupefato com o que aconteceu que eles vão querer paz a qualquer custo. E aí quem vai se levantar para propor essa paz é o anticristo. Eu prego exatamente assim, porque tem teólogos que colocam o Gog e Magog como sendo o terceiro cavaleiro. Não, o segundo cavaleiro, né? Porque o primeiro é o branco, que é o anticristo, o segundo é o vermelho, que é guerra. Alguns colocam Gog e Magog dentro da grande tribulação. Mas eu sempre coloquei como
antes da tribulação, aquilo que vai, na verdade, levar o mundo a clamar por paz. Aí ele vai vir e falar em nome de todos pela paz. Então, é impressionante como nós temos a mesma visão. Afinação. Agora, Temos a mesma afinação doutrinária. E é interessante, pastor Lamartine, que Gog e Magog virá a Israel para tomar despojo, para saquear a presa. Olha, eu vou ler aqui. O Estado de Israel, entretanto, extrai do Mar Morto bilhões de dólares em sais e minérios. A riqueza desse inusitado lago é mais que formidável. 22 trilhões de toneladas de cloreto de magnésio, 11 trilhões de toneladas de cloreto de sódio, 7 trilhões de toneladas de cloreto de cálcio, 2 trilhões de toneladas de cloreto de potássio e 1 trilhão de toneladas de brometo de magnésio. Então, a medicina precisa disso aqui. Aqui entra o princípio farmacêutico do mundo inteiro, precisa disso aqui. Então, são 55 trilhões de dólares a riqueza do Mar Morto. Por isso que Gog vai atacar. E o Sedem e Dedã, os moradores de Tarsis, que fizeram uma aliança com Abraão, vão dizer, vocês vieram saquear a presa? Vocês vieram tomar o despojo? Vocês vieram saquear a cidade sem muro? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. E esta batalha é o próprio Jeová que vai comandar e vencer esta batalha. A Bíblia diz que volvem-se amigos contra amigos, se matam mutuamente e saraiva de um talento, que são pedras de 42 a 60 quilos, que esmagará este exército terrível. Esta é a grande batalha que os homens chamam de Terceira Guerra Mundial. O anticristo vai entrar aí. Aí que ele entra. Com a paz que todo mundo precisa. É como agora, nessa pandemia. Se aparecesse uma pessoa dizendo, eu tenho a solução, o povo cairia para adorá-lo, para reverenciá-lo. Assim será na batalha de Gog. Ele vai entrar e dizer, eu tenho a solução para todo esse problema que está havendo. Eu tenho uma paz para dar, eu tenho dinheiro, porque a Bíblia diz, Daniel 7:8, que ele vai emergir do meio de 10 chifres, que são nações coligadas que darão a ele este poder. Ele não vai governar, ele não vai administrar só, ele recebe cobertura do mundo ocidental e do mundo oriental. Ele será um déspota mundial que nunca houve na história um homem com um gabarito político, científico, como este homem. Então, os judeus, e ele conhece o culto, ele conhece os segredos da Torá. Os rabinos vão ficar impressionados com este homem. E vão dizer, este é o homem que nós esperávamos. Será erigido o templo para voltar a sacrifício por um período bem curtinho e depois será destruído. Porque a Bíblia diz que ouviu-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta do poder do anticristo. Ele vai blasfemar de Deus. E aí a aliança será rompida, o pacto será rompido e aí os exércitos já estão prontos para outra batalha, que é a batalha de Armagedon. Porque quando Israel rompeu o pacto de clamar, a Bíblia diz que Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis pelo queixo. Já é a segunda batalha. A segunda batalha é a batalha de Meguido, no Vale de Armagedon. Então, o Paulo... E tem os que vêm do leste também, né? Tem os que vêm do leste também, com 200 milhões de soldados. Alguns acham que são 200 milhões de demônios, mas eu penso que pode ser as duas coisas, né? 200 milhões de demônios que possuem 200 milhões de soldados que vêm pelo vale, né? Ali pelo Eufrates, que vai estar sendo seco, né? E hoje a gente sabe que lá na Turquia eles têm uma barragem. Se eles fecharem essa barragem, o Eufrates vai secar. Agora eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Porque 98% de todas as nações por onde o Eufrates passa são nações muçulmanas. Qual é a possibilidade que o irmão vê que este anticristo
Porque eu vejo naquela imagem de Daniel, né, vendo a estátua, né, de Nabucodonosor lá, quando ele tem 2 pés. Eu vejo esses 2 pés como um deles posto no Ocidente, porque o Império Romano tinha a capital do Ocidente em Roma, mas tinha a capital do Oriente em Constantinopla. E eu creio que este Império Romano reconstruído, que à época alcançou também o Oriente, é muito provável que esse anticristo, ainda que ele possa vir da Europa, que ele tenha raízes também no mundo oriental e que ele possa estar completamente alinhado com o Islã. O irmão não acredita nessa possibilidade de que, não que ele vai ser um islâmico, mas que ele tenha penetração, como recentemente nós tivemos aí um ex-presidente americano que era de origem, vamos dizer assim, tanto cristã, pelo lado da sua mãe, quanto pelo lado do seu pai, muçulmana. Qual é a possibilidade de o irmão ver este casamento desta profecia com a profecia do Islã? Porque o irmão sabe que o Islã tem uma profecia que diz que o sol nascerá no Oriente, quando o último imã, o último líder espiritual deles, se levantar para restaurar o califado, eles dizem que nascerá do Ocidente e não mais do Oriente. Inclusive, à época, muitos chegaram a considerar a possibilidade de ser o Obama, porque o nome dele é Barack, que é o nome do raio, né? Do cavalo do Maomé. Então, assim, tem muitas conjecturas e tudo, mas eu fico pensando que se o exército que vem do norte certamente será capitaneado por Rússia e Irã, né? Irã é Pérsia, Rússia é Magog. E os exércitos que vêm do leste vêm pelo Eufrates, que são todas nações muçulmanas. Será que não vai haver uma aliança, de fato, do mundo ocidental com o mundo oriental para que este anticristo tenha poder sobre todos eles? Este homem será possuidor de uma linguagem extraordinariamente maligna. Satanás possuirá este homem de uma maneira tão extravagante que ele vai controlar 3 religiões. Ele vai ter na palma das mãos os judeus, ele vai ter na palma das mãos os cristãos e ele vai ter na palma das mãos os muçulmanos. As 3 maiores religiões do mundo ele vai controlar. Partindo da seguinte premissa, no Apocalipse capítulo 13, versículo de número 4, haverá um culto estabelecido pela besta e pelo falso profeta. Por que isso? Porque ele sabe que todo homem é de índole religiosa. Sendo de índole religiosa, ele precisa de um objeto de culto. Então, ele vai adorar o sistema filosófico e religioso nesse período dramático. Então, eu creio perfeitamente e é razoável acreditar que na grande tribulação haverá abundância de salvação. Abundância. Não adianta querer colocar Deus na nossa mente medíocre e falida e limitada. Não adianta, porque Deus não se prende a isto. Porque Deus, a política de Deus é a salvação do homem, não adianta. Desde o Éden, consciência, inocência, consciência, governo humano, patriarcas, lei, e agora graça, e depois da graça ainda tem salvação? Claro que tem, só que não é pela graça mais. Depois do arrebatamento, a salvação é pelo sangue e pela fé. Deixa eu fazer um parênteses aí. Então, o irmão acredita que nós estamos na dispensação da graça, onde a maneira como Deus lida com a humanidade é de forma extraordinária. Hoje, a pessoa basta crer que ela está salva, basta ela crer que Jesus é o Salvador, o nome dela vai ser escrito no livro da vida. Agora, nesse período, quando terminar a era da igreja, que é um parênteses, né, entre a era de Israel, a grande tribulação nada mais é que a volta da dispensação da lei para quê? Que Deus salve Israel. Então, não é que as pessoas não serão salvas através da fé.
é que o preço que elas terão que pagar vai ser muitas vezes a própria vida. Não é isso, pastor? Perfeitamente. E a grande tribulação, ela está inserida aqui em Daniel 9:24, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Teu povo aqui é os judeus, sobre a tua santa cidade. Cidade aqui, só para 7 propósitos. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então Deus vai imprensar. Porque se nós conhecemos a divisão dispensacional da humanidade, 1 Coríntios 10:32, o cidadão é judeu, ou é gentio, ou é igreja. E então, incrível, nós falamos a mesma língua. Não tem jeito. Então, para quem é a grande tribulação? A grande tribulação é específica. Ela é para judeus, está lá em Zacarias capítulo 10, 11, 12, 13, 14, para espremer Israel no canto da parede, porque depois que a aliança for rompida com o anticristo, a Bíblia diz que Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis pelo queixo. 6 é o número do homem. 6 besta, 6 dragão, 6 falso profeta, 666. Vão ser para o dia grande e terrível da peleja. Israel ficará cercado e vai perder toda a sua estratégia de guerra. O remanescente fiel vai clamar pelo Messias. E quando ele clamar, Jesus vai ouvir das bodas do Cordeiro. Porque a esta altura a igreja já passou no tribunal, no bema, já entrou nas bodas, porque o céu é um palácio. E palácio, para ser palácio, tem que ter 3 salas. A sala do trono, a sala do banquete e a sala do tesouro. A sala do tesouro, onde estão as riquezas do rei. Meu é a prata e meu é o ouro. A sala do banquete, a sala festiva da igreja com seu noivo. E a sala do trono é a sala do despacho, onde Deus despacha com os anjos a respeito da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Israel ficará cercado. Clamam pelo Messias e Jesus volta em glória. Zacarias 13:6. E eles gritam: Senhor, que feridas são estas nas tuas mãos? E dirá ele: estas são feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. E o anticristo, que não vale nada para Jesus, será arrebentado com o assopro da sua boca. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! É incrível como nós temos a mesma visão escatológica. É impressionante. Eu não consegui ainda ver nada que nós não creiamos da mesma maneira. É a mesma coisa. E eu tenho falado muito a respeito dessa questão que eu da igreja. Eu lhe ouço. Eu queria perguntar o seguinte. Sim. Muitas pessoas, pastor, confundem o propósito da grande tribulação. Porque lá em Daniel capítulo 9, fica claro que as 70 semanas são destinadas para o povo de Daniel e para a cidade de Daniel. As 69 primeiras semanas se cumpriram perfeitamente a partir da ordem da saída, do retorno do exílio do Babilônia até a entrada do Messias e a morte do ungido. Então, as 69 semanas aconteceram ligadas a Israel. Aí vem o período de ato, que é o período da igreja, o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo, em que é a dispensação da graça. A última semana, que é a 70ª semana, vai voltar Deus a tratar com Israel. Muitos cristãos, até pregadores, teólogos importantes, que são teólogos, às vezes, reformados, que acreditam na chamada teologia da substituição, em que agora Israel não é mais Israel, é a igreja, é o Israel de Deus. Por conta disso, fazem essa grande interpretação errada de colocar a igreja na grande tribulação. Pastor, eu tenho falado de alguns textos muito claros de que a igreja não passa na grande tribulação. Mas eu tenho um texto que eu acho que é um dos fundamentais, que é aquele de Apocalipse 3:10, que fala, né, que Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. As pessoas confundem tribulações com a grande tribulação.
Por quê? Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas quando ele fala da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo, ele diz, eu te guardarei da hora e não te guardarei na hora. O senhor pode ver alguma outra evidência, eu sei que o irmão sabe de várias, nas Escrituras, porque o povo fica com medo da vinda de Jesus, porque no fundo eles têm medo de passar pela grande tribulação. Fala um pouco sobre essa convicção que nós temos de que a igreja não passará pela grande tribulação. Pastor Lamartine, vamos convidar aqui um indouto para nos ensinar. Um indouto. O nosso querido irmãozinho Pedro. Nosso querido irmãozinho Pedro. Paulo chamou ele de indouto, inculto. Agora, olha ele ensinando escatologia para nós. Vamos lá. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Todas as vezes que Deus vai sancionar juízos coletivos, a primeira coisa que ele faz é tirar o justo. Separa o justo. Não há dilúvio enquanto Noé não entra na arca. Não chove enxofre em Sodoma enquanto Ló está lá. Segunda razão. Apocalipse tem 22 capítulos. A igreja do Senhor é introduzida no capítulo 1 e aparece no capítulo 2 e 3. Ali está Éfeso, a Laodiceia. Capítulo 4, a igreja some, é arrebatada. Capítulo 5 é o livro da redenção e seus 7 selos. Cadê a igreja? Capítulo 6 é os 7 selos de juízo, começando com os 4 cavaleiros. Cadê a igreja? Capítulo 7 é os mártires na glória. Cadê a igreja? Capítulo 8 e 9, as 7 trombetas tocando. Cadê a igreja? Capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão. Cadê a igreja? Capítulo 11, as 2 testemunhas. Cadê a igreja? Quer saber quem é as 2 testemunhas? Eu não sei quem é, não. Mas quem for pós-tribulacionista vai saber quem são. Eu não vou saber. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Cadê a igreja? Capítulo 13, a besta do mar e da terra. Cadê a igreja? Capítulo 14, é 144 mil selado. Cadê a igreja? Capítulo 15 e 16, é 7 salva da ira de Deus. Cadê a igreja? Capítulo 17, a mulher vestida de escarlate. Cadê a igreja? Capítulo 18, as 4 vozes da queda de Babilônia. Cadê a igreja? Capítulo 19, a igreja aparece. Mas aparece nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Então não tem igreja na grande tribulação. Isso é um argumento muito importante que muitas pessoas não entendem. Eles usam todas as afirmações dos santos, né, dos que são perseguidos, como se fosse a igreja. Mas acontece que nos 3 primeiros capítulos a palavra igreja aparece. Depois muda a nomenclatura e passa a chamar de santos. Por quê? Porque simplesmente acabou a era da igreja. A igreja não está na terra mais. A igreja está lá no céu. Aleluia. Enquanto aqui na terra, aqueles que se converterem, tanto judeus quanto gentios, eles não fazem parte mais da igreja. Eles são santos, mas não são a igreja. Porque a igreja, ela está nesse período de dispensação que nasce com a descida do Espírito Santo e termina com o arrebatamento da igreja. E o irmão falou muito bem, mostrando, né, no capítulo 4, nós temos uma porta aberta no céu e uma voz como de trombeta dizendo, sobe para cá. Esse é o arrebatamento. No capítulo 19, nós temos uma porta aberta nos céus, só que aí Jesus desce com a sua igreja. Então, são dois eventos completamente diferentes. Eu queria que o irmão falasse um pouquinho, porque muita gente confunde isso. Confunde o fato de que a segunda vinda de Jesus, ela é em duas etapas. A primeira etapa é para a igreja, e é de maneira escondida. Somente os crentes vão ver a trombeta e ver o Senhor e o encontram nos ares. Mas a segunda vinda, todo olho verá.
E aí não é mais nos ares, mas é na terra, porque Jesus desce e pisa lá no Monte das Oliveiras e fende o Monte das Oliveiras. Fala um pouquinho sobre a diferença do arrebatamento com a segunda vinda. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Jesus virá uma vez em duas fases, e isso é real. Na primeira ele virá para a igreja, na segunda ele virá com a igreja. Na primeira os incrédulos serão deixados, na segunda os incrédulos serão dizimados. Na primeira haverá segredos, na segunda haverá profunda lamentação. Na primeira ele virá nos ares, e na segunda ele virá no Monte das Oliveiras. A lei de Moisés foi dada no Monte Sinai. O primeiro sermão que Jesus pregou foi no monte. Ele foi crucificado no monte. Ele subiu ao céu do monte e ele voltará em glória com a igreja sobre o Monte das Oliveiras para reinar no milênio. E Salomão já viu isso em Cantares capítulo 2. Salomão disse, esta é a voz do meu amado. Ei-o aí, que já vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado. Ei-o aí, reluzindo pelas grades. E ele diz, levanta, amada minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparece as flores da terra. O tempo de cantar chegou, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Isso é a celebração da igreja nos céus. Os céus não é uma utopia. João esteve lá e quando ele foi arrebatado, ele sentou-se numa praça. A cidade tem praça. Ele viu no centro da praça a árvore da vida. Ele olhou 180 graus, deu uma olhada e viu o muro da cidade. Jaspe. Viu 12 portas de pérola, viu o rio que saía do limiar do altar, claro como cristal, translúcido e translucente, que ele chama de rio da água da vida. Ele entra dentro do trono e vê um sentado sobre o trono semelhante à pedra de jaspe, divino, santo, pungente, indescritível, real, absoluto, pleno, glorioso, magnífico, exuberante. Ele estava sentado no trono, o arco celeste estava em volta dele, a aliança de Deus com Noé ainda está lá prefigurada. Ele estava sentado no trono e ele ouviu vozes, trovões e relâmpagos que saíam do trono. Aí ele vem para o trono central. Aí ele vê a quiescência de 4 tronos, com 4 querubins, que a Bíblia chama de 4 animais. E aí eles olham para aquele que está no trono e diz aleluia, aleluia, amém, 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 santo, santo, santo. Eles adorando a Deus. O céu é um lugar real, pleno e absoluto. Os 24 anciãos representantes da igreja do Velho e do Novo Testamento tiram as coroas, deita no trono e grita, aleluia, digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Meus irmãos, está chegando a hora do arrebatamento e eu vou mostrar isso agora na Bíblia. 1 Coríntios 15, 52. Olha a palavra que diz, num momento. Eu só quero essa palavra, num momento. Esses 2 termos no original grego, num é era e momento é atômica. Então Paulo está dissertando apologeticamente para a igreja em Corinto, dizendo, na era atômica, Jesus virá. Na era dos mísseis, na era dos foguetes teleguiados, na era das explosões atômicas, nós estamos vivendo na era das explosões atômicas. Os Estados Unidos, a Rússia, a China e a Coreia do Norte têm um arsenal atômico que pode destruir o planeta Terra 35 vezes em 42 minutos. Jesus disse, as potências dos céus serão abaladas. A palavra céu no original grego é curanon. Curanon é derivado do urânio. Urânio é o produto que se fabrica a bomba atômica. Pedro disse, os céus que agora existem haverão de passar com um grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão, a terra e a obra que nará se queimarão. Igreja do Senhor, atentai, nós estamos à beira do arrebatamento, o maior acontecimento da história. Aleluia, meu Jesus!
Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Gente, vocês estão percebendo o que está sendo despejado aí, que o inimigo queria roubar da gente? Roubar, isso que está sendo liberado no mundo espiritual aqui. Queria pedir para você que está aqui, pega aí esse aviãozinho e chama aí mais 20 pessoas cada um. Vamos lá, gente. Estamos aqui com 2.500 pessoas, mas vamos chamar aí para bater os 3.000 em nome de Jesus, porque isso aqui é ouro que vocês estão recebendo, gente. Isso aqui é ouro e é para você receber essa palavra e ter segurança, não ter medo, ter alegria, ter prazer com este tema, porque este tema fala que o noivo vem buscar a noiva, vem para livrá-la. Sabe, o irmão estava falando uma coisa que, a respeito de todas as vezes que Deus vai trazer o juízo, que ele livra o seu povo. Eu acho assim impressionante que, mesmo Ló, não sendo aquele crente tão espiritual quanto Abraão, porque enquanto os anjos, chegaram 3 anjos, na verdade um deles era Jesus, né? É o anjo do Senhor que chega ali para anunciar para Abraão que ele vai ser pai no ano que vem, né? Enquanto o anjo do Senhor, que é Jesus, está ali conversando com Abraão, 2 anjos vão até Sodoma para tirar Ló de lá e para derramar o juízo. Mas é interessante, pastor, porque quando chega lá, mesmo Ló não sendo um crente muito espiritual, né, ele foi para Sodoma por causa dos seus olhos, enquanto Abraão falou, escolhe para onde você quer ir, porque onde eu estiver, Deus vai estar comigo. E ele foi e se tornou um homem daquela cidade, quer dizer, mesmo com todos os pecados que havia em Sodoma, ele ficou lá. E a Bíblia diz que quando os anjos chegam, ele está na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar do conselho. Então, muito provavelmente, Ló era uma das autoridades daquela cidade. Então, ele era um homem crente, mas mundano. Estava envolvido naquela cidade. Os anjos chegam lá, os sodomitas querem ter relação com ele, ele oferece as filhas dele, quer dizer, um homem carnal. Mas apesar disso tudo, pastor, o anjo vira para ele e fala, você tem que sair depressa, porque enquanto você não sair, eu não posso derramar juízo sobre a terra. E eu fico pensando, se Deus poupou um homem, falou para o Ló, você tem que sair, enquanto você não sair, eu não posso derramar o juízo, como é que Deus iria derramar juízo sobre milhões de crentes que adoram a Deus, que invocam a Deus, que pregam, que se santificam, que buscam a Deus, pastor? E tem um detalhe. A Bíblia diz lá em Efésios que nós, maridos, devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, purificando pela lavagem da água, que é a palavra. Aí eu falo, gente, você pode imaginar um noivo chegar para uma noiva e falar, querida, eu te amo, mas é o seguinte, olha, antes da gente se casar, eu quero que você se apanhe, que você passe por todo tipo de violência, que você seja estuprada pelos homens dessa cidade, desse mundo, depois eu venho te buscar. Como é que pode? Se ele está dizendo para os maridos que eles têm que dar a vida pela esposa e ele deixar sua noiva aqui na terra, pastor. Me fala um pouco para esse povo aqui, porque as pessoas querem merecer a salvação, querem merecer, querem passar pela tribulação porque os apóstolos passaram, porque os apóstolos morreram por Cristo, eles acham que a gente tem que passar também. Explica um pouco a diferença entre as muitas tribulações e a grande tribulação. Pois, perfeitamente, pastor. Então, olha, a política de Deus é soteriológica. Deus não tem prazer que o homem se perda. Agora, tem a condicionalidade. Porque tudo tem as suas devidas proporcionalidades e as suas devidas condicionalidades. Por exemplo, Tito 2:11, mas a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Aí vem o adendo de Deus no versículo 12, ensinando que renunciando às concupiscências. Eu tenho 70% da minha salvação. Por isso que o evangelho não muda ninguém, o evangelho molda-nos, mas não muda-nos. Porque há 2 propostas no evangelho, Cristo Salvador e Cristo Senhor. Salvador, ele é de todo mundo, agora Senhor de poucos. Quando ele é Senhor, eu entreguei a rédea da minha vida a ele. Nos cabeçalhos introdutórios das 3 epístolas de Paulo, ele começa assim, Paulo, sua identidade pessoal, vírgula, servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula, chamado para apóstolo.
Primeiro, quem é você? Eu sou Paulo. O que é que você é? Servo. O que é que você é? Doulos. O que é que você é? Escravo. Eu não tenho mais vontade própria. Então, aceitar Jesus como Salvador é uma coisa, como Senhor é outra coisa. É entregar as rédeas. É dizer como ele disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Então, a política de Deus é não perder o homem. Deus não manda ninguém para o céu e para o inferno. Não. O caminho de Deus é para o céu. O homem vai para o inferno quando ele posterga a sua decisão. É mais fácil ser salvo do que tomar um copo d'água. É mais fácil ser salvo do que abrir uma porta. Não fez o inferno para o homem. Não. Fez para o diabo e os seus para o diabo e seus anjos. É mais fácil ser salvo do que tirar o lenço do bolso. Deus reduziu a salvação ao nível redutível. A única coisa que o homem faz para ser salvo é aquilo que o senhor acabou de falar. Crer. Atos 16 e 31. Então, essas virgens nércias ficaram. Qual foi o pecado dela? Só um. Negligência. Não cuidaram da sua vida espiritual como precisa. São os rabiscos que ficaram no caminho, na remoção dos molhos sacerdotal. Eles ficaram no caminho. Pois Deus não vai juntar esses rabiscos? Vai. Como? Ele vai usar 3 pregadores fortes. Aonde é esses 3 pregadores, pastor? Na grande tribulação. Na grande tribulação. Tem 3 pregadores daquele pesado. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9. Aqui estão os 3 anjos com o evangelho eterno, não é evangelho da graça. Tem 3 evangelhos. Evangelho da graça, pregado a todas as gentes. Evangelho do reino, pregado a todo mundo. E evangelho eterno, pregado a todos os povos que ficaram na grande tribulação. O anticristo levanta o palco da adoração à besta e sua imagem. E o povo vai começar, ó besta, quem é semelhante a ti? Quem pode fazer sinais que tu faz? E na hora que eles adorar, 3 anjos rasgam o céu atmosférico com o evangelho eterno e gritam, não adorem a besta nem a sua imagem. Não adorem a besta, olha, fica arrupiado, nem a sua imagem. Adore a Deus, adore a Deus, adore. Isso é pregação. Então as pessoas romperão na adoração com o anticristo e com o falso profeta. Serão mortos, decapitados. Agora, olha aonde eles aparecem. A Bíblia tem uma resposta para tudo. Apocalipse 7, verso 9. E depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, opa, com palma nas mãos. Não é igreja. Igreja é pedra branca e novo nome. Aqui são os mártires. Bíblia responde com Bíblia. Verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, e estes que estão de vestidos brancos? Quem são? E de onde vieram? Aí, olha o 14 como responde. E eu disse, Senhor, tu sabe? E ele disse, estes são os que vieram? Da grande tribulação. Não, não vieram da grande não, pastor. Vieram de grande. Ah, tá. Não é uma contração da preposição original, não é da, é de. Do sufoco, da compressão, de. Eles não vieram só daquela tribulação, eles vieram de todas as tribulações vigentes na terra. Eles vieram do Coliseu de Roma, eles vieram da noite de São Bartolomeu da França, eles vieram da praça de todas as tribulações. Os mártires, Policarpo e tantos outros, Estevão e tantos outros, que foram mártires do cristianismo. Muitos, eles vieram de todas as tribulações vigentes na terra. E aí eles comparecem perante o Senhor, de vestes brancas, com palma nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a abrangência soteriológica do grande Deus. Salvar a todos da grande tribulação. E esse povo vai entrar no milênio. Vai entrar no milênio. E no milênio o evangelho vai ser pregado de novo. Outra pregação. Evangelho do reino. Será pregado para a divisão de pessoas. Só que no milênio, o senhor sabe, a população da terra está reduzida, né? Porque 1/3 morreram na grande tribulação. Então, morreu na primeira vez que se menciona isso, morre 1/4. Vamos supor que tem 8 bilhões. Morre 1/4, morre 2 bilhões. Na segunda vez, morre 1/3.
Um É caso verdade. de 6 é mais 2. Então, na verdade, morre 50% da É população. verdade. Entra só metade. Só a metade, é verdade. Aí será pregado o evangelho do reino a todo mundo, para que ninguém... E ainda vai haver outra batalha, né? Apocalipse 20, verso 8, que é a batalha de Gog e Outra Magog. batalha de Gog e Magog, né? Muita gente É, pensa que o Gog e Magog de Ezequiel 38 é o mesmo do Apocalipse. E não é, né? São duas tem nada a batalhas ver. completamente diferentes. Satanás será solto para testar a fidelidade dos homens no milênio, né? E aí, o livre-arbítrio, ele está em todas as eras dispensacionais, da inocência até o milênio. Deus não força ninguém, porque cristianismo não é espiritismo. No espiritismo, o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo, não. Eu estou à porta e bato. Glória a Deus. Pastor, eu queria lhe fazer uma última pergunta aqui, e essa é uma pergunta mais complexa, e eu queria que o irmão pudesse fazer uma digressão aí. A gente sabe que na época da grande tribulação vai ter um sistema único de religião. Vai ser uma religião única. Nós sabemos também que o anticristo vai ter um controle político através dessas 10 etnias que se juntam a ele. E nós sabemos também que ele vai ter condições de controlar toda a economia a ponto de pessoas que não se submeterem a ele, não aceitarem a sua marca, não poderão comprar ou vender. Nós estamos caminhando por esse tempo. Nós já estamos aí com moeda digital, né? Daqui a pouco nós vamos ter o término da moeda papel, vamos ter uma moeda única no mundo, A né? criptomoeda. A criptomoeda. Nós estamos agora já com desenvolvimento aí de uma tecnologia de internet de 5G, 6G, que vai permitir que as pessoas sejam... Isso que nós tivemos hoje, esse problema de internet, não vai acontecer com 5G, porque até no meio de uma mata a pessoa vai ser achada, principalmente se ela tiver um chip, né, dentro dela, que eu acredito que a marca da besta é algum tipo de coisa assim, ou é um chip, ou é um nanorobô, é alguma coisa que vai ter que ferir a pele para introduzir, porque a palavra lá, marca, é haragma, e é literalmente uma ferida mesmo que é feita, uma marca que tem que ser feita subcutaneamente. Ou seja, eu acredito que a marca da besta vai permitir que o anticristo e o seu sistema controle o mundo. Pensando nisso, eu queria lhe perguntar como ele vai controlar tudo isso e se nós estamos, na sua opinião, perto da vinda de Jesus, porque já que a gente olha, vê todos os sinais da natureza, a gente vê os sinais dos falsos cristos, as movimentações de guerras e rumores de guerra, e principalmente o mundo globalizado, onde cada vez mais uma nação interfere na outra, o irmão acha que nós estamos longe ou estamos próximos do arrebatamento? E como o irmão vê esse governo mundial, que vai ser um governo despótico, governo de um homem que vai ser um tirano, mas que num primeiro momento vai parecer o salvador da pátria? Pastor Pozella, nós estamos... Eu peguei aqui a minha pasta, que nós temos aqui, em Mateus 24, eu tirei aqui 40 elementos da profecia, 40 elementos. Então, 51 versículos, nós extraímos 40 elementos. Nesses 40 elementos que nós extraímos aqui, e estamos preparando um livro, esboçando um por um, nós estamos na realidade singular, no apagar das luzes desta penúltima dispensação de Deus com a humanidade. Todo o embrião profético está conceituavelmente acentuado dentro da simetria comportamental da profecia. Tudo nos faz crer que não vai mais muito tempo. Eu creio, para mim, que não vai mais 10 anos. Oh, glória a Deus. Maranata, eu também. Vamos ver aqui. Nós somos 70% líquido. Vamos estudar isso aqui. Ninguém sobrevive sem a aquiescência do produto hídrico.
Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Nós temos 97% de água salgada. Nós só temos 3% de água doce. Nós temos só 1,5% de água que tem possibilidade do homem ingerir, porque 1,5% está poluída. Os lençóis freáticos estão sumindo da terra, isso é profético. Ezequiel capítulo 4, olha o que vai acontecer. Deus está chamando a atenção da humanidade. Ezequiel capítulo de número 4, olha o que diz, versículo 16. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, e com desgosto, e a água beberão por medida, e com espanto, para que o pão e a água lhe faltem, e se espantem um com os outros, e se consuma nas suas maldades. A escassez de água, a guerra vai ser estabelecida já. Panorama de Gog e Magog vem pela água. Pela água. Quase 1 bilhão de pessoas hoje passam fome. No Brasil hoje já são 40 milhões de desempregados. Então, Deus está aqui estampado na figura de um pescador profissional. Ele fisgou o peixe e vai puxar a hora que ele quiser. Ele está só dando linha, mas o peixe está fisgado. Está todo mundo na fisga de Deus. O poder econômico, o poder político, o poder da ciência, o poder religioso, está tudo na fisga de Deus. Ninguém brinque, porque de Deus não se zomba. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Está tudo no seu absoluto controle. A palavra profética tem que se cumprir um a um. Doa em quem doer. Nós estamos vivendo as últimas contrações da grávida. A qualquer momento vai aparecer o desejado das nações, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Isso vai acontecer não num abrir e fechar de olhos, mas num abrir e piscar de olhos. A nova gramática grega atualizada e revisada não fala abrir e fechar, fala num pisco, que é 3 milésimos do segundo. Jesus está voltando, senhoras e senhores. É tempo de nos preparar, nos moldarmos, dedicar a nossa vida a Ele. Só termos os pés na terra, mas a mente 24 horas no céu. Esse céu será rasgado daqui a pouco. A trombeta vai tocar, e a trombeta do arrebatamento não é aquela trombeta de Apocalipse 11:15. Não! Aquela trombeta de Apocalipse 11:15 é a trombeta anunciando a festa das bodas. A trombeta do arrebatamento é 1 Coríntios 15:52, 1 Tessalonicenses 4:13-18. Então, Jesus está vindo e há muitas trombetas que estão tocando. Essa pandemia são trombetas de Deus tocando na terra. Porque Deus tem o controle absoluto. E essa é a vontade permissiva. Deus está chamando a atenção da humanidade na dor, pela dor. E os homens não encontram respostas cabíveis, nem na ciência, nem na política, nem na religião e nem na economia. A economia quebra. E Deus está lá de cima dizendo, eu estou um passo para buscar a minha noiva. A qualquer momento eu vou buscar a minha igreja querida, que me deu crédito, que me constituiu como Salvador e Senhor. Aleluia. Nós estamos a um passo, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, convoque sua família para o altar de Deus, para a oração, para buscar a Deus, para ler a palavra, para o culto doméstico. Porque a Bíblia diz que ele virá a hora em que não penseis. Mateus 24:44. É tempo, pastor. É tempo de estarmos atentos. Porque quando for o dilúvio, eles não perceberam. Há muita gente que não vai perceber. Até que o dilúvio aconteceu. Esteja atento, queridos irmãos. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses, depois que ele fala
do arrebatamento no capítulo 4. No 5, ele começa a descrever o dia do Senhor, né? E o dia do Senhor é a grande tribulação. E ele fala, mas o dia do Senhor, vós não estáis destinado para a ira, porque vós não sois dos que dormem, mas vós sois daqueles que estão despertos. Vocês não são da noite, né? Vocês são do dia. São do dia, vocês da luz, para que o dia do Senhor vos pegue como ladrão. Quer dizer, embora o mundo inteiro esteja absolutamente disperso, como disse o próprio Senhor Jesus, né? Como nos dias de Noé, que as pessoas casavam, se davam em casamento, então completamente ali preocupadas, veio o dilúvio e ninguém percebeu. Mas nós não. Nós estamos atentos ao toque da trombeta. E quando tocar, meu querido, só os que são do Senhor é que ouvirão. Então, a igreja, é muito importante que você pregue a palavra de Deus, o arrebatamento, porque tem muita gente que diz, pastor, que a pregação do arrebatamento é escapismo, é querer fugir do mundo. Ao contrário, quando você prega sobre a volta de Jesus, as pessoas se santificam, as pessoas acertam as suas vidas e se preparam para a volta de Jesus. Isso é muito importante, que nós estejamos pregando sobre isso e que você, meu querido, que está nos vendo, que você tenha oportunidade, se ainda não se entregou a Jesus, se entregar, nem que seja na última hora, no último minuto você vai subir. Agora, se você já é de Jesus, se prepare, santifique a sua vida, se prepare fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, enchendo a sua vida do Espírito, porque é a lâmpada que precisa estar cheia do óleo da unção, que é a presença do Espírito Santo, para que quando vier o noivo, a igreja esteja preparada e possa entrar nas núpcias antes que a porta se feche. Porque, pastor, quando essa porta se fechar, vai ser muito triste para quem ficar para trás. Porque vai ser uma grande tribulação, como nunca houve no mundo inteiro. O anticristo será pior do que Stalin, do que Hitler, do que Napoleão, Mussolini, do que todos os tiranos, do que Nero, do que Domiciano, do que todos os grandes tiranos ao longo da história. Eles parecerão, pastor, alguém que está, uma criança com um pirulito na mão. O anticristo será a encarnação do próprio diabo. Quando ele tiver a ferida mortal nele, no meio da grande tribulação, no meio da tribulação, quando for iniciar, ele vai ser possuído pelo próprio Satanás, que vai ser expulso definitivamente dos céus e virá com toda a ira contra aqueles que são de Deus e que se converteram. Então, meu querido, é melhor se converter agora, é melhor entregar a vida para Jesus agora do que ter que enfrentar a ira do anticristo. Então, pastor, essa live não dá para ser uma só, nós vamos fazer uma depois. Segunda que vem. Outro dia. Como é? Segunda que vem. Segunda que vem, tá fechado. Perfeito. Podemos marcar segunda que vem a segunda parte desta live, que foi assim uma guerra espiritual como eu nunca tive nenhuma vez. Olha, pastor, eu já tive muitas experiências de quando falar do anticristo, todos os aparelhos são alterados, muitas vezes. Parece que esse é um tema que ele fica brabo, que ele quer realmente acabar com tudo. Mas como hoje, eu nunca vi. Como hoje foi uma guerra espiritual muito grande, nós resistimos. Se a gente tivesse parado e ido embora, a gente ia ficar envergonhado, porque nós estamos lutando contra o espírito dele, invocando Deus Todo-Poderoso e não teríamos a vitória. Então, glória a Deus, porque o que foi liberado aqui quebrou cadeias, pastor. Quebrou cadeias, eu tenho certeza que vai ter gente tomando posição, tomando tendência, buscando a Deus e tomando uma decisão de ser crente e esperar a vinda de Jesus. Porque, queridos, Jesus vem buscar a sua noiva e a sua noiva santificada. Então, todos nós precisamos olhar para dentro de nós e nos prepararmos para esse grande dia. Pastor, eu queria que o senhor desse uma última palavra aí, de ministrar, está dando uma hora certinha agora, e aí a gente pode terminar a nossa live. Segunda-feira que vem fica já marcado. Tá bom, meu pastor. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti por um momento, até que passe a ira.
pau vai quebrar na terra, mas a igreja estará nos quartos eternos de Deus. Jesus disse, na casa de meu pai há muitos quartos, abrigo, descanso, refrigério e morada. Deus ajude a igreja, Deus ajude o pastor Lamartine Pozella, a sua família, a igreja que você pastoreia, e que estas tônicas espirituais sirvam de alento para todos aqueles que estão passando dificuldade. Despertemos em tempo hábil, breve deixaremos este mundo para nunca mais sofrermos os danos do corpo do pecado. Deus vai transformar o nosso corpo mortal para ser conforme a eficácia da sua glória. Gostaria de dizer para todos, eu também tenho eu tenho um curso de escatologia bíblica com 35 horas de aula, né, do arrebatamento até o juízo final. É só entrar no meu site, www.pastornapoleãofalcão.com.br. São 35 horas de aulas, pedagogicamente ensinada bem direitinho, com calma, bem gravada, para a edificação do povo de Deus. E eu também tenho este livro que eu escrevi agora, esse é um lançamento, Desvendando os Mistérios do Apocalipse. Esse é o primeiro volume, pastor Pozella. Depois o senhor passa o seu endereço para eu lhe mandar de presente. Esse é o primeiro volume, com 300 páginas, e o segundo volume tem 645 páginas. Está na gráfica para sair. São quase 1000 páginas, os 2 volumes, e tenho mais outro aqui, que é um tratado de escatologia, mas é sintético. É um tratado esboçado de escatologia para professores de escola dominical, etc. Então, são 2 exemplares que eu tenho aqui, e mais esse curso de escatologia de 35 aulas, de 1 hora cada aula, são 35 horas de aula do arrebatamento até o trono branco, ao juízo final, vem morte, ressurreição, paraíso, estado intermediário, aquilo tudo, né, da escatologia bíblica. Muito obrigado, pastor Pozella, estar com você nesta live. Gente, para mim, é uma realização. Para mim, olha, para mim é uma honra, como eu disse para todo mundo, anunciei, se tem alguém que sabe tudo nessa área, é essa pessoa que eu estou na frente aqui, pastor Napoleão Falcão, um homem que tem sido um pregador extraordinário há tantos anos, pregando a Bíblia e pregando a Bíblia de maneira completamente fiel àquilo que ela diz. É uma pena que no Brasil poucas pessoas tenham esse interesse por essa área que é tão fundamental como o pastor. É uma honra para mim, pastor. Gente, se você ainda não segue o pastor Napoleão, vai lá, curte o seu Instagram, visita o seu site, porque certamente você vai ser muito, mas muito abençoado. Obrigado. Manda um beijo grande para a Virgínia, viu? E agora, quando nós voltarmos, eu faço questão de trazê-lo aqui para falar sobre a volta de Jesus, para falar sobre escatologia. Tenho certeza que vai ser uma benção. Beijo grande, pastor. Obrigado, pastor. Paz. Fica com Deus. Amém.